projeto Entrevista com Falante de Português, que foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Português Elementar 2 na Associação. Agora voltou. Gente, desculpa, eu estou meio confusa. Bom, nesse contexto, eu recebo turmas mistas, né? E que são turmas mistas? São turmas que, com estudantes com repertórios linguísticos completamente diferentes. Eu tenho filhos de brasileiros, filhos de portugueses, com diferentes níveis de proficiência e diferentes objetivos. Tenho estudantes de espanhol, tenho falantes latinos, né, de espanhol, e também recebo alunos que não têm contato com nenhuma dessas línguas, apenas com inglês. Por exemplo, alunos chineses. E isso se tornou um grande desafio para mim, né? Além disso, nesse contexto, eu tenho, ali na universidade, a gente tem pouca oferta de cursos de português, porque tem pouca procura, né? Tem pouco recurso. Então, esses estudantes são todos colocados nesse mesmo disciplina. Isso é algo que já vem sendo estudado, né? Então, por exemplo, o Fernandes e Silva, nesse texto de 2019, vamos dizer, reúne-se em turmas mistas, aprendizes com diferentes objetivos e identidades linguístico-culturais, dentre eles falantes de herança da diáspora e estudantes de português como língua adicional. Ainda nesse contexto, claro, é um lugar que há pouco espaço para interação, né? E no ano passado, até no terceiro Conecta, eu falei sobre o incentivo à criação de um clube de português, para que eles tivessem um espaço pelo menos um pequeno espaço de imersão, né? Na língua, nas culturas, né? Em português. Então, o clube hoje já tem um ano, né? E eu quis unir, né, e colocar os meus estudantes de português em contato com os membros do clube, para fazer algumas atividades em que eles pudessem interagir e tentar usar a língua, né, de uma forma mais autêntica. Essa é uma foto dos membros do clube fazendo bandeirinha de festa com revista. Então, quando eu fui elaborar minhas ementas, né, do curso de português, tanto o português elementar 1 quanto o português elementar 2, eu pensei em como eu poderia lidar com essa questão das turmas mistas, né, para que, como o Fernandes e Silva propõe, né, diferentes níveis de conhecimento e proficiência pudessem motivar uns aos outros em sala de aula, para que eles pudessem se ajudar, apoiar, né. E aí, lendo, né, trabalhos de colegas, ex-leitores, no caso, que atuaram em contextos semelhantes ao meu, que é o caso da Eugênia Fernandes, né, e do Everton Vargas da Costa, eu pude pensar nessas ementas de uma forma que eu pudesse promover tarefas, né, como o Everton propõe, tarefas pedagógicas que propiciassem situações de interlocução que os alunos poderiam se engajar além da sala de aula. Então, a ideia de elaborar ementas com base em projetos foi uma alternativa que eu achei interessante para tentar promover essa colaboração entre eles, né? Aqui eu coloquei alguns princípios norteadores do método, por Stoller 2006, eu não vou ler por questões de tempo, mas são questões que eu vou retomar quando eu vou analisar esse trabalho. Então, as ementas, né, e aí eu estou falando dos dois cursos, Português Elementar 1 e Português Elementar 2, que são dados em sequência, né, geralmente os alunos que fizeram
continuo fazendo 2 também. Eu pensei em 6 projetos, e aí cada um com duração aproximada de 5 semanas, né, e que iam culminar em produção de diferentes gêneros. Então foram esses 6, né, perfil pessoal para rede social e vídeo, biografia em formato de podcast, guia estudantil, receita, entrevista e seminário. E o projeto que eu quero abordar aqui é o entrevista com falante português, tanto por aspectos positivos quanto negativos. Então, meu objetivo com esse projeto era conectar os estudantes portugueses com os membros do clube, né, com uma pergunta norteadora, algo que orientasse essa conversa, que era conhecer a trajetória e experiências envolvendo os participantes do clube com a língua portuguesa. Eu acredito, pensei que, né, dessa forma promoveria um trabalho mais significativo para os alunos, mais concreto com a língua. Então, as etapas do projeto foram, né, eles tinham que ter contato inicial com um membro do clube via e-mail. Depois, durante as 5 semanas, a gente estudou os gêneros e recursos linguísticos relacionados. Eles tinham também que trocar e-mails e agendar uma data para essa entrevista, elaborar as perguntas da entrevista, também estudamos os gêneros, estudamos alguns recursos relacionados e realizar e gravar em áudio essa entrevista. E nesse tempo fizemos avaliações, né, formativas e somativas. E aí, para apresentar aqui, eu quis olhar para esse trabalho, né, olhar para a minha prática e, com base na teoria, em ver o que deu certo e o que não deu. Então, os projetos, de fato, foram centrais para o desenvolvimento dessas emendas, né? Então, tinha uma orientação do processo como produto. Mas um desafio foi pensar em todas as atividades naquele período que fossem voltadas para o produto final, né? Inclusive os conteúdos que fazem parte ali da disciplina e que teriam que ser apresentados. Então, direcionar todos eles para o produto final foi um grande desafio. Consegui algumas coisas, outras não. O projeto tinha, de fato, uma pergunta norteadora, né, essa trajetória dos colegas. Os estudantes tiveram um protagonismo também, definindo perguntas, o formato da entrevista, né, por exemplo, aqui tem uma imagem desses 4 estudantes que escolheram fazer em vídeo, outros fizeram só em áudio. Então, eles tiveram essa liberdade para escolher como fazer, né, as perguntas que eles queriam fazer. Teve uma duração, né, o projeto durou 5 semanas. Acredito que eu tenha tentado fazer um projeto mais realista, que levasse mais a realidade deles em consideração, porque essa era uma grande preocupação minha, que eles produzissem coisas que fossem interessantes para eles ali, né? Não só algo de sala de aula, aqueles projetos só para sala de aula, né? Mas que saísse dali e que fosse interessante para eles. Acredito também que a gente pôde integrar habilidades, né? Então, compreensão escrita e produção escrita, ao enviar um e-mail, ler a resposta, responder, compreensão oral e produção oral na entrevista, ao conversar ali, né, e com o entrevistado, o colega, e também trazer uma entrevista que, né, analisando os trabalhos deles, sendo estruturada, vamos dizer, eles trouxeram questões novas durante as entrevistas pelo interesse que aquela conversa gerou, né? Então isso foi interessante de ver também. Teve uma dedicação, né, essa aprendizagem da linguagem do conteúdo relacionado. Foi um trabalho, de fato, grupo colaborativo, eles
se ajudaram, né? Então alunos com menos proficiência foram auxiliados por outros com mais proficiência, e eles demonstraram isso nas aulas, na gravação dessa entrevista. O gerenciamento do projeto todo foi feito por mim, né? Mas os estudantes tinham suas responsabilidades, né? Com esse aprendizado. E senti uma dedicação, senti um entusiasmo da maioria deles. Claro que não foram todos, mas a maioria deles se envolveram bastante com o projeto. O projeto gerou um produto final, né? E nesse caso não público. Outros projetos eu publiquei no blog que eu tenho na universidade. E acho que outra questão interessante aqui, houve reflexões durante o processo, né, nessas avaliações formativas, mas faltou uma reflexão do produto, né, que é algo que Stoller sugere, e acredito que eu possa melhorar para os próximos semestres. Mas para entender, ouvir deles o que eles acharam, né, dessa produção que não fizemos. Não houve tempo para isso, não. Eu acredito que o projeto tenha gerado essa colaboração interessante que eu queria, gerou a dedicação e entusiasmo da maioria deles, e eles de fato usaram a língua, né? Eles se auxiliaram nesse uso da língua de uma forma significativa e em um contexto mais autêntico, né? Criado ali para eles, mas eu acredito que essa interação entre eles acabou sendo muito autêntica pelos resultados que eu recebi. Então, aí algumas referências. É isso. Obrigada.